Sabia que tem como começar a ganhar dinheiro somente usando o seu celular e trabalhando no conforto da sua casa? A CyberQuest tem tudo o que você precisa saber para conseguir ganhar dinheiro com a internet de forma prática e rápida. Ficou interessado? É só clicar no primeiro link da descrição. E Paraná tem Foz do Iguaçu, que é a região da tríplice fronteira. Tem muito contrabando, descaminho, tráfico de drogas. Ali também na região de Guaíra. Ou seja, a fronteira com o Paraguai, ela acaba sendo permeável. Eu até tive um caso que foi bem interessante, que era contra a quadrilha do Fernandinho Beiramar. E contra ele mesmo. Esse caso foi em 2006, um pouco mais adiante. E a investigação é bacana, sabe? O processo criminal é legal. Cai pra você o quê? Vem tipo um livrinho, ó, juiz, a gente apurou, tem isso, e a partir daí você começa a entender como que funciona. Em geral, a investigação começa no tal do inquérito, no inquérito policial. E a polícia, de alguma forma... investiga? Descobriu que tinha um crime em andamento. Tá. Né? Até para te explicar como é que funciona. Esse caso era o seguinte. O Fernandinho Beiramar, quando estava preso em Brasília, ele teve acesso a um telefone celular. Dentro da prisão. Dentro da prisão. A polícia descobriu, mas ao invés de tirar o celular, preferiu dar corda. Interceptar. Começou a fazer a interceptação telefônica e deixou ele falando que queria identificar a quadrilha, o grupo. Aí a investigação evoluiu por aí. Aí começaram daí a interceptar telefone de outros membros da quadrilha, de pessoas ligadas a ele, identificar o patrimônio. Foram aqui 1 ano e 8 meses de investigação. 12 carregamentos de drogas, armas e... Tudo isso ele falando no telefone? Não, daí foi assim, mais ou menos o seguinte. Ele ficou 1 mês ou 2 com o telefone. Grampeado. Daí ele foi transferido para um presídio federal. E no presídio federal não tem telefone. É impossível. Impossível. Mas aí a polícia já tinha pego os telefones dos comparsas. Entendi. E continuou em cima dos comparsas. E aí na investigação não é tão simples assim. Ninguém fala no telefone, tá indo um carregamento de droga, tanto a cocaína, tal, tá passando na estrada nesse momento, né? Então é cifrado. Uma coisa, por exemplo, lá que o pessoal descobriu nas cifras, né? Chamavam crack. A droga crack? A droga crack chamavam de Ronaldo. Ronaldo? Então os caras falavam... Olha só, Ronaldo crack. Tá chegando o Ronaldo aí. Os caras falavam no telefone, tá mandando 50 Ronaldos. E aí, às vezes tinha carregamentos que a polícia conseguia apreender. E eles falavam os locais ou também eram cifrados os locais de entrega? Não, é tudo cifrado, mas aí você faz aquelas verificações de herbes, de local onde a transmissão. Sei. E consegue identificando e tal. E eles foram 12 carregamentos de drogas. Trabalho legal esse, né? Legal, de investigação. Pô. 600 e tantos quilos de cocaína. Aí teve armamento pesado. Né? Vindo tantas toneladas de maconha, tudo do Paraguai. Tudo do Paraguai? A estrutura dele, que foi revelada no caso, era assim. Ele tinha uma fazenda no Paraguai. A droga vinha da Bolívia, pasta base. Tá. Pousava, tinha uma pista de pouso na fazenda dele no Campanaí. Lembro até hoje o nome da fazenda. Aí ele mandava para 2 bases. Uma ficava na altura de Guaíra. E outra ficava na altura de Foz do Iguaçu. Tipo distribuidoras? Aí eles batizavam a droga ali. O que é batizar? Batizar é fazer aquela mistura química. Tá. Capaz da base de cocaína para gerar o produto que vai ser vendido. Entendi. Não estou ensinando ninguém a fazer droga. Não, até porque, né? Tá Mas aí, o que eles faziam? Ou atravessavam a fronteira com um caminhão escondido, ou usavam aviões pequenos e pousavam em pistas clandestinas no Paraná. Que daí a droga era carregada e levava ao Rio de Janeiro, onde ela era vendida. Por estrada. Isso foi toneladas de maconhas apreendida, droga. O juiz nessa fase, o que eu fazia? Eu já era o juiz do caso. Eu recebia os pedidos da polícia para decidir sobre interceptação telefônica. Recebia os pedidos para quebra de sigilo bancário, fiscal. O que você leva em conta nisso daí, quando tem esses pedidos? Você tem que levar a prova, né? Se aprova... Sim, você tem que levar... Por exemplo, se você quebrar o sigilo telefônico de alguém, você tem que ter uma que a gente chama de causa provável para você justificar essa medida. Tá. Então sempre tinha que ter alguma informação que justificava aquela medida específica. Entendi. Como você tinha uma operação que as interceptações estavam levando a apreensões de drogas e você verificava a correspondência. Então, por exemplo, às vezes o cara falava no telefone, tô mandando 50 azuizinhas
e 40 amarelinha. Peraí, azulzinha não é Viagra, não, né? Não, não. Tá. Que, né, vamos deixar o Viagra fora disso aí. Não que o Lene usa, né? Dizem. Mas também você saiu bem no final, viu? Tava ficando mal pra você. Eu suei frio aqui. Tava ficando mal pra você. Mas azulzinha e amarelinha também, eles usavam esses termos também? Existia esse daí? Não, usava esses termos. Daí aprendia um caminhão e quando você ia ver, tava cheio de pacote, embalagem. Uns estavam em embalagem azul, outros estavam em embalagem amarela. E cada um era uma droga. E cada um era uma qualidade de droga que estava sendo vendida. Mas os caras, o caminhão era só droga ou eles misturavam com outras coisas? Uma mistura, né? com outras coisas, né? Tá. Então, daí foi esse caso, o juiz decide essas situações e quando tinha, por exemplo, pedido de prisão, só quem pode determinar a prisão de alguém é o juiz. A polícia pede, normalmente se ouve o Ministério Público e o juiz decide se decreta ou não decreta a prisão. Segundo você falou, o Ministério Público avalia em prol do povo e fala, realmente... É o caso. É o caso. Às vezes se manifesta, não é o caso. E simplesmente indefere. E a diferença do juiz e do Ministério Público, vocês podem ter diferenças de interpretação de lei, é isso? Com certeza. É? Não, veja, o Ministério Público é como se fosse um advogado. Tá. Ah, entendi. Um advogado pedindo coisas perante você. Então você decide defere ou não. Ele tá argumentando contigo. É argumentando, tá querendo te convencer. Às vezes ele te convence, às vezes não. Tá. Então daí, por exemplo, teve esse caso, né? E aí, por que era comigo ali? Porque o tráfico internacional de drogas é competência da Justiça Federal, ocorria no Paraná e tinha também a lavagem de dinheiro. O bacana desse caso, por que eles deixaram tanto tempo os carregamentos de droga? Não era só para prender a droga, né? Mas era também para eles identificarem a quadrilha e tentar identificar o patrimônio da quadrilha. Então daí a gente teve lá dinheiro em espécie que foi apreendido, propriedades vinculadas ao grupo criminoso do Beira-Mar apreendidos. Então foi um impacto na época forte até na quadrilha dele. Mas, por exemplo, se essa ramificação leva a coisas em São Paulo, no Rio, tanto faz. Aí tanto faz porque começou, né? Porque começou ali, entendeu? O que é um pouco a história da Lava Jato. É, exatamente. O pessoal se pergunta, mas por que a Lava Jato foi em Curitiba? Eu achei muito estranho isso quando eu comecei. Por que Curitiba, né? Então, é a mesma história. A primeira investigação, o primeiro fato investigado... Mas isso terminou assim? Como daí... foi o final? Não, o final foi que a polícia pediu as prisões, eu decretei as prisões de vários membros da quadrilha dele, é dele mesmo. Ele já estava preso, na verdade, mas é mais uma prisão. Claro. Então não sai também por conta dessa prisão. Mas o principal foi a quadrilha dele, que tinha o pessoal da cúpula, tinha até parentes deles ali envolvidos naquela atividade de tráfico, e o confisco do patrimônio criminoso. Então foi uma ação grande. Foi um caso grande, né? A polícia chamou na época de Operação Fênix. A Polícia Federal tem essa maneira de pôr os nomes. Então, né? Isso que eu queria saber depois, porque esses nomes, o Fênix era a história do renascer das cinzas, né? Porque eles tinham isso, eles renasciam das cinzas, o cara estava preso e mesmo assim continuava controlando. O caso do Beira-Mar, né? Que teria surgido novamente e tal. Mas foi ali um impacto grande, foi um caso pesado. Né? Eu lembro, por exemplo, que eu tive... Foi seu primeiro grande caso esse? Não, eu já tinha tido casos anteriores. Acho que um deles foi o caso Banestado. Depois você fala dele, mas desculpa, eu interrompi, você ia terminar falando sobre esse caso. Não, daí foi um período que, por exemplo, quando a gente fez o interrogatório do Beira-Mar e dos associados, a Justiça Federal virou um bunker lá em Curitiba. Porque o risco de resgate, né? É muito alto. O perigo, então, assim, era pessoal fortemente armado, toda aquela segurança. Teve uma outra vez que aconteceu isso. Né? Que foi um outro cliente da Justiça Federal lá, que foi o Lula, né? Exatamente. Que transformaram num bunker assim, por outros motivos. Mas também para evitar que tinha ameaça de invasão, de tumulto. Então foi um caso difícil. Mas quando você mexe com coisas grandes assim, imagino que o perigo para você, para sua família é muito grande, né? Porque você está mexendo... Estamos falando o quê? De milhões, não é? De milhões e milhões de grana. Não, gente perigosa. Gente perigosa. Claro que você faz seu trabalho como juiz de uma maneira profissional. Então, você não chega lá e chama ninguém de bandido. Não ofende ninguém. Não é essa a função. Para mim, ali o pessoal até acompanhou as audiências da Lava Jato, né? Pode ver lá, senhor, senhora... É educação, a pessoa está lá. Primeiro, que o acusado ele é presumido inocente até o julgamento. 2, ainda que seja culpado, todo mundo tem direito de ser tratado com respeito. Claro. Então, não é ali um confronto entre o juiz e o acusado. É o momento de você ouvir o que a pessoa tem a dizer, como é que ela vai se defender. Então, sempre foi assim. Isso
diminui bastante os riscos, mas não é garantia nenhuma. A gente tem casos, infelizmente, aqui no Brasil de juízes que foram assassinados. Exato. Principalmente juízes de execução penal. Teve um caso de um juiz lá do Espírito Santo, né, o juiz Alexandre, que foi um caso assim, emblemático, que ele mexeu mesmo com o crime organizado e infelizmente mataram ele. Acho que é um mártir da magistratura aqui brasileira. Teve aquela juíza do Rio de Janeiro. Teve um juiz aqui de São Paulo também de execução penal. Não tem uma tradição, né, de matar juiz, graças a Deus. Mas isso, a única função é colocar medo, espalhar medo mesmo de que os juízes vão ficar cavando essas coisas, né? É uma estratégia que não funciona para os criminosos. Na Itália, depois a gente pode falar isso também. Na Itália.